É isso, existem. Existem. Porque você tava falando dos bonzinhos, né? Que ficam Aham. ali. Mas dá pra gente entrar em contato, às vezes, com algo ruim? Com certeza. Porque esses seres doentios, eles são a gente, eles são a humanidade. Uma pessoa que é mal intencionada, que é cruel, ela morre, ela não vira anjo, ela não vira. Ela continua sendo a mesma pessoa, mais expandida. Quem é cruel fica mais cruel. Quem é mais bandido vira mais bandido ainda. Então, é a nossa consciência. E a gente pode interagir com esse ser. Inclusive, né, para quem está nos ouvindo, pode perguntar quais são as suas companhias extrafísicas. O que é isso? Qual é o seu círculo de amizade fora do corpo? Porque todos nós temos amizades, relações de gente que a gente gosta, de gente que são positiva, ou de gente que é negativa e que a gente tem afinidade com aquilo. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é viciada na cachaça, um exemplo, até porque é comum socialmente, aqui no Brasil especialmente, geralmente ela não bebe sozinha. Tem o grupinho que gosta daquela energia do vício com ela. Então, isso a gente percebe também. Então, não é porque. Então, quais são as suas companhias extrafísicas? Quais são as companhias que estão junto com você e você não percebe? Tem gente que acha que são coisas positivas. Ela sai do corpo e ela vê que, nossa, é só companhia ruim. É só gente mal intencionada, gente desequilibrada. Mas isso serve para quê? Para fazer um diagnóstico de você. Por que quando eu saio do corpo, quando eu tenho uma experiência, eu tenho essas presenças ruins estão no meu quarto, na minha casa? E aí a pessoa vai, mas por quê? Qual traço que eu faço, qual ação que eu tenho que pode me ligar a uma outra? Entende? Uhum. Processo de droga, processo de prostituição, todas essas questões que a gente já sabe que geralmente não são boas, que tem algum viés autodestrutivo, em geral se conecta com pessoas desse mesmo padrão. Então, olha só, lembra que eu citei que todo mundo tem uma missão de vida? A gente conseguiu ter uma estimativa, a partir dessas experiências, de quantas pessoas, após a morte, são bem-sucedidas. Então, pensa assim, todo mundo tem uma missão de vida. Quantos por cento da humanidade morre e fica bem? O que se diria? Depois que a pessoa morre, se ela fica bem? Quantos por cento da humanidade? Quantos cumprem a vida, a missão de vida satisfatoriamente? Morrer e fala, caramba. Acho que 1%. Quando a gente olha para o mundo, a gente fala assim, não, a gente estima que seja em torno de 20%. É bom, então. Eu sou pessimista. Não, porque você fez uma visão que nem você fala, pouca gente, às vezes a gente valoriza. Não, tem pouca gente que vale a pena. Mas, no geral, quem fica bem, mas se a gente for pensar, é muita coisa. 80%, quando morre, não sabe que morreu. Isso a gente chama de, é um termo até diferenciado, que é parapsicose pós-morte. Então ele fica psicótico, ele não sabe que ele morreu e ele fica ali achando que, tipo o filme do Sexto Sentido, ele está trabalhando, ele está tendo a vida dele, mas ele não sabe, ele não se dá conta. Conversa com os outros não dão bola para ele, né? Não entende, ele fica meio... a lucidez dele é baixa, ele não consegue entender que ele morreu. É uma legião de gente assim, ou que sabe que morreu e é mal intencionado e gosta de atrapalhar, que nem mostra muitos filmes, até, que nem a Caverna de Platão, eles mostram mais ou menos distorcido como a realidade é, mas aquilo até certo ponto é assim mesmo, de gente que é mal intencionada, que quer acabar com você. Então, tem até um filme, né, que falava do homem invisível. Assim, se você tivesse o poder de ser invisível, o que você faria? A minoria pensaria em coisa elevada, a maioria fala assim, invisível? Entendeu? Esse assim já mostra a intenção da pessoa. Ela ia xeretar a pessoa no banho, ela ia ficar espionando não sei quem. Ela ia roubar um banco. Não, ser invisível se ela pudesse tocar no físico, né? Mas se ela não pudesse tocar em nada, só ver entendi. tudo, entendeu? Ela ia fazer as coisas assim mais mal intencionadas, ou porque, enfim, que ela gostaria de fazer, guiada pelo desejo, sem se importar muito se é certo ou errado. Então, esse viés, muitas pessoas após a morte, elas ficam assim, elas percebem que ninguém vê em ela, ninguém consegue interagir com ela, ela não consegue às vezes ver ninguém, né, conversar com ninguém, ou se conversa é alguém mesmo do nível dela, que ela consegue enxergar. E ela fala, vou tocar o terror aqui. Agora aqueles que me pisaram, eu vou lá, se eu puder, eu vou lá tentar sacanear a vida dele. E tem pessoas que também querem ajudar, que são bem intencionadas, mas são ignorantes. Por exemplo, um pai de família que morre subitamente. Sei lá, um ataque cardíaco fulminante. A pessoa fala, ela às vezes vê a família, ela sabe que ela morreu, ela fala, eu não posso abandonar minha família. Eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha esposa, eu não posso... Então ela fica ali com uma boa intenção querendo ajudar, mas essa presença só piora todo mundo. Por quê? Porque assim, a gente percebe que tudo no universo é energia.
Inclusive o pensamento é poder. Não é que, veja, pensamento é poder. O que você pensa, você pode criar ambientes. Olha só, você pode ir fora do corpo, você pode trocar de roupa. Você fica com a minha camisa, eu fico com a sua. Quem domina o pensamento e a energia, ela pode mudar a cor aqui das paredes, ela pode fazer o que ela quiser. Então, e muitas pessoas então percebem que certo pensamento dela influencia nos outros, por exemplo. Então, essa energia, quando o parente que morreu está ali e não quer sair, ele fica energeticamente pesado. É difícil explicar nesses modos, mas mais ou menos assim, ele fica pesado energeticamente e a presença dele sempre acaba perturbando os outros porque, no fundo, inconscientemente, aquela família sente que aquela pessoa ainda está ali. Então fica uma sensação de apego, de nostalgia. Ninguém dá um passo à frente, parece que ficam parados naquela situação ali. Então aquela família que sempre vai ficar chorando a morte dele, nunca vai superar aquela perda. Às vezes aquela pessoa está ali, gente, eu estou aqui, não esqueçam de mim, entendeu? Eu estou aqui. Então essa energia que era para ser familiar, que era para ser positiva, acaba piorando. Então, estaria bem intencionado, mas... Sem discernimento. Entende? Então é difícil dizer, não, quer dizer que um pai de família, então, após a morte, tem que deixar a família? Tem que deixar a família. Tem que ir para outros locais, tem que ver se está aberto a ajuda, tem que partir, tem que sair. Então, na tua visão, a nossa consciência, a mais profunda dela, então ela não é boa, necessariamente? Não, cada caso é um caso. A nossa consciência ela está em evolução. Então uma pessoa, por exemplo, que ela morre, ela está perturbada, ela é perturbadora, é a condição dela, é o nível dela. Ela está amadurecendo, ela está crescendo como todo mundo. E ela um dia vai chegar num nível que ela vai ser madura, equilibrada, fraternal. A gente vê que, eu falei aqui de assistencialidade, ajudar os outros, né? Isso do ponto de vista da evolução, isso é inevitável. Todo mundo vai chegar nisso. Agora, vai demorar mais ou menos, depende da pessoa. Uma pessoa que ainda está roubando o banco, o nível de ética dela, de caráter, é muito baixo. Se eu puder prejudicar os outros para me dar bem, eu vou fazer. Entendeu? Então, veja, o nível dela ainda está muito primário. Está muito animado, está muito instintual, está muito animal ainda.